Hello guys, what's up? E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o phrasal verb breakdown. Nós vamos ver 4 dos significados mais usados no dia a dia no inglês desse phrasal verb. Então, vamos conferir. O primeiro significado de breakdown que nós vamos ver é relativo a dispositivos eletrônicos ou veículos. Quando, por exemplo, você está indo para o trabalho e o seu carro quebra no meio do caminho, dá defeito, estraga, você diz My car broke down. Broke, passado de break, ok? Então você fala que seu carro quebrou, seu carro estragou, deu defeito, ou seja, breakdown. Se você estiver operando seu computador e seu computador de repente pifar, estragar, dar defeito, você diz My computer broke down. Quer dizer, estragou, deu defeito, pifou. Então, breakdown, nesse significado de estragar, dar defeito, parar de funcionar, serve para qualquer dispositivo eletrônico ou qualquer equipamento que tenha, por exemplo, um motor. Pode ser também um sistema de alarme, um relógio, enfim, qualquer dispositivo eletrônico ou mecânico, e muitas vezes ele é usado com veículos. Como eu falei para vocês, o meu carro estragou, o ônibus quebrou na estrada, the bus broke down on the road. Então esse é o primeiro significado de breakdown, é parar de funcionar, dar defeito, estragar, quebrar, pifar. Veja alguns exemplos então com breakdown, significando parar de funcionar ou quebrar. My car broke down when I was going to work yesterday. My car broke down when I was going to work yesterday. O meu carro quebrou quando eu estava indo para o trabalho ontem. Broke down, quebrou, estragou, deu defeito. Ou então outro exemplo. I hope my computer doesn't break down again. I hope my computer doesn't break down again. Tomara que o meu computador não estrague de novo. Break down. Doesn't break down. Não estrague. Our alarm system is not working. It broke down. Our alarm system is not working. It broke down. O nosso sistema de alarmes não está funcionando. Ele quebrou. Ele estragou. Parou de funcionar. Ok? Então esse é o primeiro significado de breakdown. Ele é relativo a dispositivos eletrônicos ou mecânicos e muitas vezes usado com veículos quando eles quebram, quando eles dão defeito, quando eles param de funcionar. Breakdown também pode significar perder o controle emocional. Quando uma pessoa está sob estresse, está sob pressão e ela não se contém, ela perde o equilíbrio emocional, a gente fala em inglês que ela broke down. Por exemplo, after she got the news, she broke down. Depois que ela soube das notícias, ela não aguentou emocionalmente falando. Ela desabou, ela colapsou emocionalmente. He broke down when he watched the video on Instagram. He broke down when he watched the video on Instagram. Quer dizer, ele não aguentou, ele não se conteve emocionalmente. Essa é a ideia do breakdown nesse sentido. É quando alguém perde o controle emocional, quando alguém não se contém e começa, por exemplo, a chorar descontroladamente, ou então ter um colapso nervoso mesmo. O terceiro significado que breakdown pode ter é detalhar algo ou explicar algo em detalhes. Vamos supor que tem uma pessoa dando uma palestra sobre um assunto bastante complexo. Para explicar esse assunto para as pessoas que estão assistindo, por exemplo, ele divide esse assunto em categorias, ele divide esse assunto em sessões, para que ele facilite o entendimento de quem está assistindo essa palestra. Então ele está detalhando o assunto, ele está dividindo em categorias, ele está explicando os detalhes desse assunto. Ele está breaking down the subject. Ou então vamos pensar, por exemplo, num músico estudando uma partitura bastante grande e complexa. E o que ele pode fazer? Ele pode dividir essa partitura em pequenos trechos e ir estudando parte por parte.
E ele pode fazer isso para facilitar o estudo dele nessa música, nessa partitura. O que ele fez? Ele broke down, ele dividiu, ele detalhou aquela partitura para facilitar o entendimento. E é isso que aqui breakdown significa. Breakdown significa detalhar ou explicar em detalhes, que na prática é isso, é pegar uma coisa maior, complexa, pode ser um assunto, pode ser um tema, pode ser uma matéria de estudo, pode ser uma informação, enfim, qualquer coisa que é mais complexa, e alguém divide essa coisa em categorias, em pequenos trechos, em pequenas seções, de modo a facilitar o entendimento de alguém, de modo a conseguir explicar alguma coisa que seja difícil de explicar. Então vamos ver alguns exemplos com breakdown nesse significado. He broke down the subject to make it easier to understand. He broke down the subject to make it easier to understand. Ele detalhou o assunto para torná-lo mais fácil de entender, para facilitar a compreensão. Let me break it down so you can understand it better. Let me break it down so you can understand it better. Me deixa eu explicar os detalhes para você, para que você entenda melhor. Talvez eu vá resumir ou dividir o que eu quero te explicar em partes, para que você entenda de modo mais fácil, para que você entenda melhor. O quarto significado que breakdown pode ter é arrombar, derrubar algo com força, geralmente para poder entrar em algum lugar. Por exemplo, se alguém disser assim, let me in or I will break down the door. Quer dizer, me deixe entrar ou eu vou derrubar a porta. Ou então outro exemplo, pessoal. They had to break down the door to get inside the building. They had to break down the door to get inside the building. Eles tiveram que arrombar a porta para poder entrar dentro do prédio. Então aqui, breakdown tem esse significado de arrombar, de derrubar uma porta, um portão, uma barreira, geralmente para entrar em algum lugar. Então, pessoal, breakdown é um phrasal verb que pode ter vários significados diferentes, a depender do contexto que ele está sendo usado. Nós vimos que ele pode significar parar de funcionar, quebrar, estragar, dar defeito, relativo a equipamentos mecânicos ou eletrônicos, e é muito usado para falar de veículos que deram defeito, que estragaram. My car broke down yesterday. The bus broke down on the road. Breakdown também pode significar não se conter emocionalmente, como em She broke down in tears after she heard the news. A gente viu também que breakdown pode significar explicar algo em detalhes, detalhar um assunto complexo, dividir algo em pequenas partes para poder facilitar o entendimento, como em She broke down the subject to make it easier to understand. E por último, a gente viu que breakdown tem o significado de arrombar, derrubar uma barreira com força, geralmente para poder entrar num lugar. Como por exemplo, they broke down the gate to get inside the house. Então esses são os 4 significados mais usados de breakdown que eu queria falar com vocês nesse vídeo. Breakdown, esse phrasal verb tão importante no inglês. Deixa aí nos comentários um exemplo com breakdown, usando um desses significados. Não esqueça de deixar seu like se esse vídeo foi útil para você. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito e continue acompanhando para mais vídeos de inglês. See you next time!